E a segunda parte. Na primeira parte, eu gravei com vocês até fazer aqui, ó, 3 camadas de ponto crocodilo, né? Então, agora vamos dar continuidade aqui. Aqui, então, eu vou fazer 2 correntes. E vou aqui, ó, no meio do ponto, eu vou fazer 2 pontos. Agora, nós vamos criar aqueles grupinhos de 2 pontos, pra gente tá fazendo a nossa próxima carreira de ponto crocodilo aqui. Aí, aqui eu faço 2 correntes e venho aqui no meio, ó, a gente tem que prender essa uma correntinha que a gente dá espaço, tá vendo? A gente prende lá junto. Fazer aqui o ponto alto, mais outro ponto alto aqui dentro. 2 correntes. Aqui no meio do ponto, 2 pontos. 2 correntes. Venho aqui, ó, no meio desses 2 pontos aqui no meio. Então, onde vocês lembram que a gente pula sempre 2 pontos? Então, aqui no meio, os 2 pontos, e vai prendendo aqui, ó, junto. 2 correntes, no meio do ponto, 2 pontos. 2 correntes, no meio, 2 pontos. E vou fazer assim até lá no final da carreira. Lá no final, eu venho com vocês novamente. Então, aqui eu tô chegando aqui no final. Aqui eu fiz meus 2 pontos aqui, ó. Esse último grupinho aqui no meio, fiz 2 pontos, 2 correntes. E aqui no meu último ponto, crocodilo aqui, no meio, vou fazer 2 pontos. Então, aqui também eu fiquei, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, grupinho de 2 pontos, separados por 2 correntes. Agora, vamos criar o nosso ponto crocodilo aqui, ó, nesses grupinhos aqui de 2 pontos. Então, se nesse aqui foi o ponto crocodilo, então, eu vou fazer o ponto crocodilo aqui, ó, tá? Então, como que eu faço aqui? Pra mim chegar lá, eu vou fazer 2 correntes. E eu vou pular esse grupinho aqui e venho nesse, tá? Sempre a gente vai intercalando, ó. Nesse foi o ponto crocodilo, nesse não. Nesse tem, né? Agora, tem um ponto crocodilo, nesse não, eu vou fazer aqui, ó. Sempre vai o ponto crocodilo no meio, bem no meio. Então, aqui eu fiz 2 correntes, laço, e vou pular esse grupinho e venho aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui. E vou fazer 5 pontos. Aqui, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu tenho que fazer 5 pontos nesse outro aqui. Lembram que é só a gente colocar o ponto pra baixo, né? E faço aqui uma corrente e venho aqui, ó. Nesse próximo ponto aqui. E faço também 5 pontos. 2, 3, 4 e 5. Então, ficou assim. Olha só. Agora, eu faço uma corrente, laço, pulo esse e vou fazer aqui, ó, nesse próximo ponto aqui,
os meus 5 pontos. Fiz aqui os 5 pontos, vou fazer uma corrente. Então, aqui eu viro aqui assim. E vou fazer os meus 5 pontos aqui. Então, fiz aqui o meu segundo ponto crocodilo. Agora, a gente faz aqui, ó, uma corrente, vira assim, ó. Essa parte que a gente já tá fazendo, vira pra cima aqui, ó. Ele dá a laçada, pulo esse grupinho, vem aqui no próximo, e nesse ponto aqui, eu vou fazer 5 pontos. Uma corrente, coloca assim pra baixo, dou uma viradinha aqui, pra cá. E nesse próximo ponto aqui, eu faço meus 5 pontos. Três, 4 e 5. E vou fazer assim, gente, até lá no final. Lá no último eu venho com vocês, tá? Aí você vai fazer uma corrente e vai pular esse e vem no próximo e faz aqui seus 5 pontos, tá? Se ficou alguma dúvida, você volta um pouquinho o vídeo, tá? Ó, acho que já dá pra vocês pegarem bem, né? Então, vou dar uma adiantada aqui e venho com vocês aqui pra gente fazer o último. Então, pessoal, aqui eu já fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou fazer aqui o 10º. Vai ficar com 10 pontos crocodilo aqui, que eu fiz. Aí, eu vou fazer uma corrente, pulo esse e vou fazer aqui, ó. Esse próximo aqui. Esse ponto aqui, eu vou fazer meus 5 pontos. Vou fazer uma corrente. E vou aqui, ó. Próximo ponto. Faço aqui meus 5 pontos. 3, 4 e 5. Esse aqui, então, o último aqui dessa carreira. Aí, agora, o que que a gente faz aqui? Faz uma corrente. Porque aqui, ó, na carreira anterior tinha o crocodilo, agora aqui vai ser ponto baixo. Então, aqui eu faço aqui uma corrente e venho aqui, ó. Então, a gente fez aqui as 2 correntinhas, ó, bem aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo bem aqui. Fiz aqui um ponto baixo. Aqui agora, vira aqui pro meu lado direito e subo aqui, ó, 3 correntes. E aqui no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Agora, vamos criar aqui nossos 2 pontos para fazer a próxima carreira de ponto do crocodilo aqui. Aqui nós já fizemos, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes e venho aqui, ó, no meio do ponto crocodilo aqui e vou fazer 2 pontos.
duas correntes. Venho aqui no meio desses dois pontos e prendo junto, vou sempre prendendo onde a gente fez uma correntinha aqui, ó. Então, aqui, faço os dois pontos. Duas correntes. Aqui no meio, vou fazer dois pontos. Duas correntes. Abro aqui, no meio desses dois pontos, eu faço dois pontos. Vou fazer assim até lá no final da minha carreira. Então, chegando aqui no final, então, aqui no meio do meu último ponto crocodilo, eu faço os dois pontos. Duas correntes. E aqui, ó. Lembram aqui que a gente pulou esse aqui? Esse grupinho de dois pontos? Então, nesse primeiro aqui, ó, faço dois pontos. E no segundo ponto, eu faço dois pontos aqui também. Não pode esquecer deles, senão o seu trabalho fica errado. Sempre você conta aqui, ó, vai dar 21 grupinhos aqui de dois pontos, tá? Temos 21 aqui. Então, na carreira, nesse aqui, ó, foi crocodilo, nesse não, agora nesse vai ser. Então, pra gente começar a nossa carreira aqui, eu vou fazer 3 correntes, e aqui nesse ponto, eu vou fazer mais 4 pontos. 2, 3 e 4. Então, contando com as 6 correntes, eu tenho 5. Vira pra baixo, né? Assim. Faço aqui uma corrente e vou aqui, ó. Vem pra cá. E procuro aqui qual é o outro ponto aqui. Vou fazer aqui meus 5 pontos. Então, nosso ponto crocodilo ficou assim. Esse agora ficou na ponta. Aí, eu faço uma corrente, assim pra cima, ó. E eu pulo esse grupinho e venho aqui no próximo, no primeiro ponto. Aqui assim, eu vou fazer 5 pontos. Uma corrente. Deixou aqui pra baixo, né? Vira assim. Outro lado. Vou procurar aqui o outro ponto daquele aqui. E aqui, então, eu faço 5 pontos. Três, 4 e 5. Fiz aqui o segundo ponto crocodilo. Agora, uma corrente, vira agora assim, ó. Vou pular esse e venho no próximo e faço aqui o primeiro ponto aqui desse segundo grupinho, vou fazer meus 5 pontos. Uma corrente. Agora, assim. Venho aqui, nesse próximo ponto, e faço os 5 pontos.
Ó, gente, cuidar pra não ficar estragando os outros pontos, igual eu fiz aqui agora. Porque como fica muito apertadinho, é perigoso puxar os outros pontos. 2, 3, 4 e 5. E fiz aqui o terceiro ponto, crocodilo. Vou dar continuidade aqui, tá? Se ficou alguma dúvida, você volta o seu vídeo um pouquinho. Vou fazer só mais essa carreira aqui com vocês vão dar continuidade, tá? É só vocês voltar o vídeo que vocês, se ficarem com alguma dúvida, né? Aqui eu faço uma corrente, pulo esse e venho fazer meu ponto crocodilo aqui, tá? Então, sempre em um ponto crocodilo, você faz em um e pula o outro. Faz nesse, pula. Nesse e pula. Tá? Então, vou dar uma adiantada aqui, vou voltar com vocês lá no final. A gente terminar essa carreira aqui. Depois, vocês vão dar continuidade até o tamanho desejado aí da sua capa de almofada. Então, vou dar continuidade aqui, no final eu venho. Olhem só, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nessa carreira, vamos ficar com 11 pontos crocodilo. Vou fazer aqui, ó, o último com vocês, que vai ser aqui, bem aqui na ponta. Então, aqui, ó, eu faço, já fiz aqui uma corrente e vou pular. Esse grupinho de 2 pontos vem aqui, ó, no meu último aqui, nesse primeiro ponto aqui, vou fazer os meus 5 pontos. Eita, que eu tô de mau jeito aqui, gente, eu tô gravando pra vocês, fica difícil pra puxar o ponto aqui. Cinco pontos, uma corrente. Vou aqui, ó, no meu último ponto e faço aqui meus 5 pontos. Três, 4 e 5. Prontinho. Então, ficamos aqui com 11 pontos crocodilo. Agora, vocês vão dar continuidade sozinhos, gente. Vocês vão voltar lá no início da aula, tá? E vão dar continuidade aí. Aqui, sempre quando a gente tá aqui na ponta, a gente faz 2 correntes e vem aqui, ó, dentro, no meio aqui do ponto crocodilo, faz 2 pontos. 2 correntes. E abre aqui, ó, aqui no meio desses 2 pontos, eu faço 2 pontos. 2 correntes. E aqui no meio do ponto crocodilo, eu faço 2 pontos. Olhem só, eu fiz com vocês passo a passo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras aqui com esse ponto crocodilo. Creio que vocês já entenderam, né? Então, ó, em uma carreira você fica com 10 pontos crocodilo, na próxima 11, na próxima 10, assim por diante, tá? Olhem só, a minha capa pronta aqui, eu fiz, ó, quantas carreiras, ó. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, tá? Então, eu fiz aqui, ó, 26 carreiras com esse ponto crocodilo. O último aqui, eu fiz esse que a gente tá fazendo aqui agora, ó, de 2 pontos e 2 correntes, tá? Quando eu fazer aqui as minhas 26 carreiras de ponto crocodilo, eu venho com vocês aqui nessa última carreira aqui, tá? Pra gente finalizar.
Aí eu fiz duas partes iguais, né? Que a parte de trás é igual, né? Só que essa parte de baixo aqui, depois eu vou vir com outro vídeo pra vocês explicando que eu fiz duas carreiras. Eu fiz 2 pontos altos aqui, né? Que essa aqui a gente não tem, que é só o ponto crocodilo. Só que nessa de baixo, eu quis fazer os 2 pontos altos aqui na beirada, pra ficar mais fácil pra emendar, senão ia ficar muito junto assim, ó. Tá? Aí eu venho com outra aula explicando. Então, eu vou fazer aqui as minhas 26 carreiras de pontos crocodilo, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né? E venho aqui com essa primeira parte aqui pronta, tá? Se ficou dúvida, gente, vocês voltem o vídeo aí. Então, aqui, pessoal, eu fiz as minhas 26 carreiras, ó, contando desde aqui, ó, do início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, tá? Aqui eu completei minhas 26 carreiras. Agora, nós vamos fazer a última carreira aqui, que é aquela carreira... Porque aqui, ó, na outra que eu fiz, eu terminei assim, ó. Com essa carreira aqui desses motivos aqui, ó, de 2 pontos com 2 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer minhas 3 correntes. Então, eu finalizei assim, ó. Aqui eu fiz, né, o meu ponto caranguejo e aqui a gente faz ponto baixo, né? Aí, aqui eu fiz uma correntinha e aqui eu fiz meu ponto baixo. Eu subo as minhas 3 correntes e faço mais um ponto alto aqui. Vou fazer 2 correntes e 2 pontos aqui no meio desse ponto caranguejo. Caranguejo não, gente, é ponto crocodilo, né? Ai, ai. 2 correntes e aqui eu faço meus 2 pontos aqui no meio. Meus 2 pontos aqui. E assim eu vou fazendo até no final da minha carreira. Vou fazer assim até lá no final. E aqui eu tô chegando no final. Fiz aqui os meus 2 pontos nesse último ponto crocodilo aqui. Faço as 2 correntes e faço aqui meus 2 pontos nesse último ponto aqui, ó, do canto. E aqui a gente sempre fica com 21 grupinhos, né, de 2 pontos separados por 2 correntes. Então, nós finalizamos aqui a nossa capa da frente ou a de trás, né, não sei. Aí, gente, eu vou vir com vocês na próxima aula, porque a outra parte, pra gente emendar aqui, é diferente, tá? Aqui dos lados vai ser diferente, pra ficar mais fácil na união aqui dos lados, tá? Então, fica com 2 pontos aqui, ó. Aí eu vou vir com vocês na próxima aula, tá? Pra mim estar explicando pra vocês como que eu fiz. E também explicando como que eu uni aqui, tá? Como que eu uni aqui, como que eu uni aqui na parte de baixo, tá? Eu venho explicar pra vocês. Então, aqui, gente, eu não vou fazer de botão não, tá? Eu fiz aqui um cordão de correntinhas pra ir traçando aqui em cima, ó. É que a gente achou mais fácil. Mais bonito, né? Também, do que colocar botão. Aí, vou trançando assim, ó. Fica bem bonita também. Então, espero que vocês tenham entendido a aula, né? Espero que vocês tenham gostado. E eu venho com vocês na próxima videoaula. Não esqueçam de deixar para mim o joinha.
Se inscreva aqui no nosso canal se você não for inscrito, ativa o sininho aí das notificações, quando surgir um vídeo novo você receber as notificações. Então, espero vocês lá na segunda parte. Tchau, tchau.